Bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo... Nossa, tem um fio de cabelo aqui. Por aqui tudo jóia, gente. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui. Mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Bom, a história é grande de hoje, do jeito que vocês gostam. E essa história é muito interessante. Eu li ela aqui, né? E, gente... Olha, sinceramente, é tanta coisa que acontece na vida das nossas Alices que fico às vezes perplexa. Mas vamos lá começar a história para vocês entenderem. Deixa aí o oi, Dani, bom dia, Dani. Deixa seu joinha, se inscreva no canal. Vamos aí, né, fazer esse canal crescer esse ano. Dani, primeiramente eu gostaria de falar que você faz um trabalho maravilhoso e sempre que eu chego em casa à noite para fazer minha comida, coloco seus vídeos. Amo seu trabalho, você é uma inspiração. Te conheci através de uma indicação do YouTube. Amo uma história grande e às vezes me identifico com elas. Então vamos lá, uma história grande. Olha, muito obrigada. E graças a vocês o YouTube recomenda o vídeo para outras Alices. Elas vêm aqui e mandam a história delas também pra gente. Então, ó, façam isso também, tá? Deixa o joinha pro YouTube recomendar e o seu comentário, não esquece. Sou Alice, tenho 20 anos, mas passei por muitas coisas nessa vida. Venho de uma família completamente desestruturada. Minha mãe passou por muita coisa. Ela foi abandonada pela minha avó, passou por abusos, até mesmo pelo próprio irmão, engravidou muito cedo. Teve minha irmã mais velha com apenas 14 anos e teve que dar ela para outra família criar, pois ela não tinha condições. Dani, nós somos em 6 irmãos, 2 homens e 4 mulheres. Minha mãe se juntando com os homens, um pior que o outro. Depois que ela deu minha irmã, alguns anos depois, ela se casou de novo. E foi mais um sofrimento na vida dela. Ela engravidou do meu irmão e abandonou o marido com apenas 3 meses de gravidez, pois não aguentava mais as agressões dele. Ele bebia muito. Foi então que ela foi morar com meu avô em outra cidade. Quando meu irmão estava com 2 anos, ela conheceu um outro homem e então engravidou da minha segunda irmã. No começo ele ajudava muito ela, mas depois ele conheceu outra mulher e abandonou minha mãe. No começo ele ajudava a filha, mas depois não quis nem saber. Dani, quando minha mãe me contou de como ela ficou e do tanto de coisas que ela passou, nós choramos juntas. Enfim, minha mãe tinha 2 filhos, sem saber o que fazer, começou a trabalhar. Deixava meu irmão com meu avô e minha irmãzinha com uma vizinha. Até que um dia minha mãe chegou para buscar a filha na vizinha e viu minha irmã cheia de chupão no corpo e no pescoço e ficou desesperada. Foi o filho da vizinha que tinha feito isso com a minha irmãzinha. Ele era um pouco maior que minha irmã, então minha mãe decidiu dar ela para o pai. Mas o pai não fazia muita questão da filha. Mas a cunhada dele, que era mulher do irmão do meu pai, né, decidiu ficar com a minha irmã, pois ela era estéril. Minha mãe ia visitar a minha irmã sempre que podia, mas depois que a mulher pegou para criar, ela registrou a minha irmã como filha dela e não deixou mais a minha mãe visitá-la. Minha mãe sofreu muito com isso, mas não tinha muito o que fazer. Então, certo tempo depois, minha mãe conheceu meu pai. E mais uma vez voltou o sofrimento. Ela engravidou do meu segundo irmão. A vida deles foi um inferno, pois meu pai batia muito no meu outro irmão, que não era filho dele. Vou chamá-lo de José, porque ela já tinha aí um outro filho, né? Vocês lembram? José chorava e prometia para si mesma que um dia ele ia matar esse cara, que era o pai da nossa Alice. Bom, minha mãe, depois de tudo isso que aconteceu, ela preferia ficar em casa, cuidar dos filhos, do que deixar os filhos com alguém. Então a mãe não trabalhava mais. Só que aí o que aconteceu? Minha mãe engravidou do meu pai. Mas ela sofreu um aborto, pois estava na rede, caiu de barriga no chão e o bebê não resistiu. Certo tempo se passou, minha mãe engravidou de mim. Mal eu sabia do que me esperava aqui fora. Meu avô paterno dizia que eu não era neta dele, pois eu não tinha nada do meu pai. E
tem um tal de um sinal que todos os filhos do meu pai têm e eu não tinha. Então eles falavam que eu não era filho do meu pai porque eu não tinha esse bendito sinal. Bom, gente, aí ela fala o seguinte: Dani, as coisas em casa não estavam muito boas. Meu pai bebia muito, batia no meu irmão José, batia na minha mãe. Os únicos que ele tratava um pouco melhor era eu e meu irmão. Até que um dia meu tio, irmão do meu pai, viu minha mãe apanhando e começou a brigar com meu pai. Então meu tio perguntou para minha mãe se ela queria ir embora com ele. Sabe, Dani, minha mãe, cansada de todo aquele sofrimento, disse que sim. Então vamos morar com meu tio, o irmão do pai dela. Minha mãe, eu e meus 2 irmãos. Minha mãe não gostava do meu tio, mas acabou ficando com ele por ficar. Ele era muito bom para nós e não deixava faltar nada. Então minha mãe acaba engravidando do meu tio, do próprio cunhado, que era irmão do ex-marido dela, né? Do marido. E teve minha irmã caçula. Minha irmã era o xodó da casa. Meus avós paternos eram apaixonados por ela. Até parecia que minha irmã era a primeira neta. Sabe, Dani, eu não fazia muita questão, pois minha avó paterna gostava muito de mim e tratava todos os netos como igual. A vida estava boa, até meu tio padrasto começar a beber. Ele chegava em casa tarde e quebrava tudo, mas ele nunca bateu na minha mãe, nem em nós. Mas minha mãe cansou daquela vida de bagunça e se separou dele. Então vamos morar sozinhos. Meu pai, quando descobriu que minha mãe estava solteira, começou a nos perturbar novamente. Ele encontrava minha mãe na rua e batia nela. Queria que minha mãe voltasse para ele. Meu Deus do céu. Mas quando ela dizia que não, ele a agredia. Lembro que um dia minha mãe saiu comigo e com a minha irmã. Fomos à feira. E quando estávamos voltando, minha mãe avistou meu pai de longe. Então ela deixou eu segurando a mão da minha irmã e entrou para dentro do mato. Demorou cerca de 3 minutos. Ela voltou, pegou minha irmã no colo, pegou minha mão e entramos juntos no mato. Passamos por um lago e chegamos em casa todas molhadas. Mas não pense que meu pai não tinha visto, tá? E quando ele viu minha mãe outra vez, ele bateu nela. Mas dessa vez foi diferente. Meu irmão José viu ele agredindo a nossa mãe e avançou para cima do meu pai. Dani, meu irmão bateu tanto no meu pai que deixou ele numa vala de lama todo machucado. Só não matou porque chegou outras pessoas. Acho que ele descontou todo o sofrimento que ele e minha mãe passaram na mão do meu pai. E meu irmão ainda disse: se um dia você encostar na minha mãe mais uma vez, eu te mato. Então depois desse dia, meu pai sequer falava com a minha mãe direito. Então fui crescendo e passando por muita coisa. Minha mãe trabalhava muito e deixava meu irmão José na responsabilidade de cuidar de nós. Às vezes víamos para a casa dos meus avós paternos, menos meu irmão José, pois ele não era neto deles. E foi uma dessas idas que meu pai chegou na casa da minha avó muito bêbado. Eu estava dormindo, ele me pegou, me levou para a cozinha e pediu para fazer algo para ele comer. Eu tinha 6 anos, gente. Eu queimei meu braço, pois espirrou óleo, pois ela tentava fritar alguma coisa para o pai. Todos estavam dormindo e eu estava com ele sozinha na cozinha. Comecei a chorar e ele me mandou calar a boca. Foi então que minha avó se levantou, foi beber água e mandou ele parar. Vi meu avô e então, quando ele estava voltando para dormir, voltei com ele. Deitei na rede com meu avô. Meu pai começou a gritar meu nome. Falei pro meu avô que eu estava com medo, pois ele estava bêbado. Gente, eu fiquei tão grudada no meu avô. Eu disse que... Ele disse assim pro avô. Olha só, ela foi deitar na rede com o avô. Aí o pai começou a gritar o seguinte: a filha é minha e ela vai se deitar comigo. Eu comecei a chorar e meu avô disse que não. Meu pai então ficou resmungando e foi deitar sozinho. Eu fiquei grudada com meu avô. Eu sabia que ele não gostava muito de mim, mas naquela noite ele foi meu anjo. Mas não parou por aí não. Sempre que meu pai ficava sozinho comigo, ele tentava fazer algo comigo. Ele só não chegou a fazer mais, porque sempre que ele começava, chegava alguém. Eu sempre evitava. Quando eram as férias, eu não queria ir para casa dos meus avós. Minha mãe não entendia, até que um dia eu contei para uma amiga e ela contou para minha mãe. Minha mãe me perguntou se ele já tinha feito algo comigo, né? E eu contei o que meu pai fazia.
Então, eu parei de ir para a casa dos meus avós paternos. Meu avô... Até que meu avô ficou muito doente e queria toda a família perto. Meu avô estava com um coração grande. Eu fui na casa do meu tio, pai da minha irmã. Meu avô então estava lá. O tio, aquele que ficou com a mãe dela, vocês entenderam, né? Meu avô não estava mais andando, passei um tempo lá ajudando minha avó. Sempre evitava meu pai. Por sorte, a casa estava sempre cheia, pois minha avó tinha muitos amigos que iam visitar. Mas a chance dele sobreviver é só um transplante. Meu avô não durou muito tempo. Eu estava na escola quando minha prima chegou na sala e deu a notícia, e eu chorei muito. A professora pediu para o porteiro da escola me levar até a casa do meu tio. Quando cheguei lá, encontrei minha avó aos prantos. Alguns amigos do meu avô pediram para a gente sair do quarto, pois o caixão já estava chegando e eles iam dar banho no meu avô e arrumá-lo. Então o caixão chegou, pegaram meu avô, colocaram ele lá, e quando a noite chegou estávamos no velório. Olhava para o meu avô e parecia que ele estava dormindo. Eu cheguei a chamar por ele para ver se ele acordava. Bom, meu pai chegou tarde da noite no velório, muito bêbado. Nem a morte do próprio pai ele respeitou. Ele pegou a camisa dele, jogou em cima do meu avô e disse: pai, eu nunca te dei nada, tô te dando essa camisa. E todo mundo olhando. Depois da morte do meu avô, eu voltei para casa da minha mãe. Dani, minha mãe tinha se casado novamente. Meu padrasto era bem novo, vou chamá-lo de João. Minha mãe tinha 27 e meu padrasto 18. Ele era novo, mas muito responsável. Enquanto minha mãe trabalhava em casa de família, ele trabalhava com cargas de peixe. Nós ficávamos na casa na responsabilidade do meu irmão José. Nosso padrasto era muito bom para nós. Minha mãe não tinha paciência. E quando a gente aprontava algo, ela já queria bater. Mas nosso padrasto sempre nos defendia. Um dia, quando estávamos todos reunidos na sala assistindo TV, eu estava no sofá sentada e meu padrasto chegou e colocou a cabeça nas minhas pernas e fez uma insinuação que ia coçar a cabeça e passou a mão nas minhas partes. Eu fiquei sem reação naquele momento. Pedi para levantar que eu ia ao banheiro. Fiquei em choque, mas não contei nada a ninguém. Depois de alguns anos, tivemos que nos mudar, pois a situação da nossa cidade estava crítica. E minha mãe e meu padrasto foram morar com o pai dele. O pai dele, ele só foi conhecer quando ele fez 15 anos. Eu e meus irmãos, então, ficamos com uma amiga da minha mãe. Dani, depois que fiquei sem minha mãe para me defender do meu pai, ele começou a ir atrás de mim. Ele me buscava e falava que tinha que ir, pois eu era filha dele. Um certo dia ele me levou para casa do meu tio, estávamos sozinhos, e ele me obrigou a pegar nas partes íntimas dele, enquanto ele pegava nas minhas. Gente, eu tenho nojo só de lembrar disso. Então meu tio chegou, me encontrou chorando e perguntei o que tinha acontecido, e meu pai disse que era frescura. Nessa hora eu saí correndo para casa e chorei muito. Eu ficava pensando como que um pai tinha coragem de fazer isso com a própria filha. Quando cheguei em casa, minha mãe tinha ligado para saber da gente. Falei que estava com saudades, que eu queria ir embora. E não demorou muito, meu padrasto conseguiu um emprego, então minha mãe foi nos buscar. A nova cidade era grande, tudo lá era bom. A escola, os novos amigos, e melhor, eu ia ficar longe do meu pai. Mas como nem tudo são flores, meu padrasto mais uma vez tentou mexer comigo. Gente, a pessoa não tem paz, né? Vocês já repararam, né? Nesse tempo ele trabalhava de dia e minha mãe à noite, num restaurante. Certa noite eu estava deitada na minha rede, ele foi lá e deitou do meu lado e começou a me tocar. Eu pedi para ele parar e o filho da mãe não parou. Bom, ela dá detalhes aqui que eu não vou nem falar, né? Bom, eu tinha 9 anos de idade, comecei a chorar e ele saiu e foi para outro quarto. No dia seguinte perguntei para minha irmã se João já tinha tentado fazer algo com ela, e minha irmã de 7 anos disse que sim. Nessa hora eu me revoltei. Fiquei a noite inteira acordada esperando minha mãe chegar. Quando ela chegou, chamei minha irmã e contamos tudo para minha mãe. Ela chorou, pediu desculpas pela ausência e que nunca mais isso ia acontecer. Só lembro quando acordei de madrugada, João do lado da minha rede aos prantos me pedindo perdão e que isso nunca mais aconteceria. Eu perdoei. Achei que minha mãe ia se separar dele, mas não, ela continuou com ele. Mas pelo menos ele cumpriu o trato. Só uma vez que ele me perguntou se eu achava que ele teria coragem de fazer aquilo comigo. Eu não respondi nada e ele nunca mais tocou no assunto.
Dani, apesar do ocorrido, o João era muito bom pra gente. Nunca nos bateu, nunca nos tratou mal. Gente, olha só. Vocês estão vendo a visão dela? A vida com o pai dela era tão ruim, né? De brigas, de apanhar, disso, daquilo. O pai tentando abusar dela toda hora. O padrasto que tentou abusar dela, ela fala, a vida, né? Apesar de tudo, a vida com o João era boa. Então, assim, a pessoa ela tem uma visão. É totalmente errado o que o padrasto fez com ela. Não era boa. Mas em comparação com a vida que ela tinha, ela já acha que era boa. Então vocês estão entendendo? Porque isso não é culpa dela, tá? É porque é uma vida tão sacrificada, é uma vida tão, né? Que é isso, né? É isso que ela achava. Bom, pelo contrário, o João era uma pessoa esforçada, ajudava minha mãe em tudo, além de ser muito inteligente. Sempre que eu estava em dificuldades na escola, ele me ajudava. Aprendi matemática com ele. Minha mãe e ele viam que eu era uma menina esforçada. Ele pagou meu cursinho de informática e me ajudou no que podia. Lembro que uma vez minha mãe me chamou para conversar e dizia que tinha algo muito sério para falar. Então ela disse que meu pai não era meu pai. Eu não entendi nada. Mas ela explicou que ela tinha se separado dele durante alguns dias, tinha ido para casa de uma tia no interior, que lá teve uma festa e que lá ela conheceu o meu verdadeiro pai. E eles tinham ficado somente uma vez. Então, quando ela completou um mês, ela soube que estava grávida. Meu pai me registrou, né? O pai dela, que era um ex, então foi atrás da mãe, registrou ela e pediu para voltar. E ele sabia que a criança não era dele. E ele disse para ela não contar nada para ninguém, que ele iria registrar a menina como filha e falariam que era filha dele. Então, ela começou a entender por que veio os abusos, então, do pai dela. Ele sabia que ela não era filha dele. Bom, aí ela falou que as coisas, né, começaram a fazer sentido na cabeça dela. Depois de 8 anos casados, João não aguentava mais conviver com a minha mãe. E meus irmãos também começaram a dar muito trabalho a ele. Viraram usuários de droga e começaram a roubar. Até meu irmão José foi preso. E João teve que dar dinheiro suado do trabalho para tirar meu irmão da cadeia. Josué, né? Sabe, Dani, ele nunca se negou a ajudar os filhos da minha mãe. Mas ele não estava aguentando passar por aquilo. Lembro que certa vez ele estava na sala, um policial bateu na porta. Quando abri, peguei até um susto. Meu irmão estava acorrentado, dos pés ao pescoço. Chamei minha mãe. Minha mãe olhou com uma cara de decepção. Falou que lutou tanto para ter tanta decepção com os filhos. Ela chegou a dar um tapa na cara do meu irmão. O polícia falou que ela tinha que comparecer na delegacia, pois meu irmão era de menor. Meu irmão foi para a cadeia, onde ficava só adolescentes. Ele tinha roubado uma bicicleta. Ficou alguns dias lá e depois foi fazer serviço comunitário. Meu padrasto aguentou até o limite. Uma certa vez ele foi passar as férias na nossa antiga cidade e lá ele conheceu outra mulher. Minha mãe ficou desesperada, pediu muito para ele voltar para casa, mas meu padrasto não queria mais. Então minha mãe deu um ultimato nele. Você me trouxe para essa cidade, então você vai me levar de volta. E ele concordou. Então, ele separou da mãe de Alice, mas ele voltou lá, levou elas de volta para a cidade delas, né? E colocou elas instaladas. Porém, Dani, quando ele volta lá para casa da mãe de Alice, tá? Aí ela fala, a situação dele com a minha mãe não era muito boa. Agora estávamos morando na cidade onde a amante dele morava. Então ele acabou tendo um caso lá com a outra mulher. Ele já não gostava muito da minha mãe, queria se separar, mas minha mãe não aceitava a separação. Eu mesmo morando com a minha avó, todo dia de manhã, eu tinha que ir na casa da minha mãe para fazer as coisas para ela. E uma dessas idas, eu estava lavando louça e escutei minha mãe criticando. Escutei minha mãe gritando. Eu achei que meu padrasto tinha batido nela, saí correndo pro quarto e quando me deparei com aquela cena, meu padrasto estava com uma mochila de roupa falando que ia embora, pois a amante estava grávida e ele ia viver com ela. Minha mãe aos prantos, gritando e implorando para ele ficar ajoelhado e puxando a mochila dela. Nesse momento ele não se conteu, empurrou minha mãe, pegou as coisas e foi embora. Minha mãe se jogou no chão e começou a chorar e a gritar.
Eu fiquei ali sem reação, até meu padrasto sair pela porta. Então fui lá, abracei minha mãe e choramos juntas. Depois desse dia, minha mãe entrou em depressão profunda. Ela não comia, ela não saía, ela emagreceu muito. Sabe, Dani, por uma parte eu entendi meu padrasto. Ele tinha um sonho de ser pai, ele era muito mais novo que a minha mãe. Minha mãe era operada, ela não podia ter mais filhos. Mas por outro lado eu fiquei revoltada pelas coisas que ele deixou minha mãe passar. Cada dia que seguia ela só sabia chorar e emagrecer. Meus irmãos voltaram para casa. Naquele momento minha mãe só precisava do apoio dos filhos. Meu padrasto terminou de reformar nossa casa e ajudou a gente ainda por uns meses. Mas depois parou e foi viver a vida dele com a nova família. Aí a mãe dela começou também a se consultar com um psicólogo, tá? E começamos a passar dificuldades, porque quem sustentava a casa era o meu padrasto. Minha mãe, depois que se recuperou da depressão, começou a trabalhar, mas vivíamos do básico. O dinheiro que ela pegava era mais para alimentação. Outras coisas a gente ganhava. Depois de um certo tempo, eu estava na minha fase de adolescência, com 14 anos. Me apaixonei por um menino que morava na mesma rua que eu, Daniel. Daniel namorava, então deixei o sentimento somente para mim. Comecei a trabalhar para a cunhada dele, Ana. Ela foi uma bênção na minha vida, ela me ajudou muito. Ana me pagava R$ 50 para deixar a filha dela na escola e buscar. Me dava roupas, ela vendia Natura, às vezes me dava cremes, colônia, creme para cabelo. Eu gostava tanto de ir para casa dela. Ela sempre fazia algo bom para comer e me deixava comer com ela. Além disso, eu via meu crush, Daniel, de vez em quando. Dani, ele era um galinha, vivia traindo a namorada. Inclusive, eu via. Mas mesmo assim, eu não sei o que tinha. Toda vez que ele vinha falar comigo, eu ficava toda boba e apaixonada. Até que um dia ele pediu para ficar comigo. Eu fiquei nervosa e dei um beijo nele. Depois disso, sempre que eu ia na casa de Ana, ele me roubava uns beijos. E eu, completamente apaixonada, eu ficava nas nuvens. Mas, meninas, não esqueçam, ele namorava e não largava a namorada. Questionei ele várias vezes, ele dizia que gostava muito de mim, mas não podia fazer aquilo com ela. Ele chegava até a chorar quando eu falava que não dava mais pra gente ficar. Chorava, me pedia para não fazer isso com ele. Eu, tonta e burra, aceitava ser a segunda opção. Bom, o irmão de Daniel era marido de Ana. Ele trabalhava com pesca, saía de madrugada e voltava no outro dia de manhã. Todas as vezes que ele ia, Ana me chamava para dormir com ela. Daniel me pediu para dormir comigo uma vez. Falou com a Ana que deixou. A primeira vez que ele foi, ela estava naqueles dias lá do período, tava menstruada. Mas ele disse que só queria ficar do meu lado, que não faria nada comigo. E realmente, ficamos a noite toda conversando e ouvindo música. Ele não tentou nada, tá? Até que um dia aconteceu, né, gente? Ela acabou perdendo a virgindade com o Daniel, tá? E ela vai e conta pra mãe dela. Ela disse que a mãe dela quase teve um treco. Perguntou por que a gente não tinha usado preservativo. Oi, gente. A mãe dela ficou, né, com tantos homens, engravidou de tantos homens aí. Mas, anyway. Mas levou ela no ginecologista, começou a tomar anticoncepcional. Então, eu já sabia que ela estava, né, com uma vida sexual ativa. Bom, até que um dia Daniel sumiu, tá? E ela perguntou para os pais de Daniel onde estava Daniel e ninguém sabia. Daniel tinha ido para o interior, na casa dos avós, e ficou lá por 3 dias. Depois que ele chegou, ele veio falar comigo e perguntou como eu estava. Falei que contei para minha mãe, ele falou que eu não tinha que me preocupar com gravidez, que ele não tinha né, gozado lá dentro dela. Depois disso, ele começou a me buscar quase todos os dias. Algumas vezes ele tentou ficar comigo, mas eu deixei bem claro que se fosse pra gente ficar de novo, ele teria que esperar a minha menstruação chegar, pois eu já estava tomando anticoncepcional. Então passou o primeiro mês e nada, fiquei desesperada e fui atrás dele. Ele falou que era impossível eu estar grávida, mas se eu tivesse, a gente ia dar um jeito.
Ela tinha 14 anos e Daniel 16, tá, gente? Mas eu fiquei com muita raiva, sabe, gente? Quando passou 1 mês e 5 dias, minha menstruação veio. No dia que ela veio, eu estava orando, pedindo a Deus para eu não estar grávida. E eu lembro que eu dormi durante essa oração. Até que agradeci a Deus, dei um beijo no meu gatinho e fiquei super empolgada que minha menstruação tinha descido. Bom, Daniel se afastou de mim. Depois que eu procurei falando da suposta gravidez. Eu também não senti falta e fui seguir minha vida. Comecei a sair, tive alguns peguetes, mas nada sério. Nem cheguei a fazer nada com nenhum deles. Eu e Daniel tínhamos virado amigos. De vez em quando a gente conversava. O sentimento mudou, sabe? Então, quando eu completei 15 anos, comecei a namorar Samuel. Samuel era estranho. Ele só me via à noite. Minha mãe, quando conheceu ele, não gostou dele de cara. Me falou que ele era envolvido com coisas erradas e que não queria que eu namorasse ele. Ele gostava de fumar. E, nossa, Dani, eu não gosto de gente que fuma. Na verdade, eu nem sabia que ele fumava. Até o dia que ele apareceu com um cigarro na orelha. Falei que eu não gostava, mas ele pouco se importou também. Começaram então os Jogos Olímpicos que as escolas faziam. E eu fui líder de torcida com a roupa de torcida organizada, pompom e tudo. Eu estava amando, estava indo em todos os jogos. Foi quando teve o penúltimo jogo. Eu e Samuel estávamos completando 1 semana de namoro. Ele me chamou para ir lá do ginásio e terminou tudo comigo. Disse que não estava dando certo e foi embora. Eu não entendi nada, fiquei magoada. E voltei triste para o ginásio. Foi quando eu vi Daniel novamente, que é aquele ex dela. Ele me perguntou o que tinha acontecido e eu disse que Samuel tinha terminado tudo comigo. Ele perguntou o que tinha, né, por quê, e quando eu comecei a falar, a namorada dele apareceu dizendo que queria conversar com ele. Eu senti um clima tenso. Bom, eu disse, estou indo para casa, e fui embora. Na rua da minha casa tinha uma esquina, fiquei sentada na esquina e pensando por que Samuel tinha terminado comigo. Não demorou muito, Daniel passou, me viu e começamos a conversar. Chorei um pouco. Perguntei o que tinha acontecido com a namorada dele. Ele disse que nada importante. Mas depois me disse que eles tinham terminado, mas conversaram e voltaram. Bom, no outro dia, à tarde, eu fui numa quadra de futebol perto da minha casa. Vi algumas amigas, fiquei por lá conversando com elas. Não demorou muito e Samuel passou. E ele estava com a minha amiga no maior love. Fiquei chocada. E quando eles passaram por mim, Samuel disse, o que você está olhando? Ela é muito mais bonita do que você. Eu fiquei com muita raiva daquilo e fui embora. Nesse momento eu soube o motivo dele ter terminado comigo. Vocês devem estar pensando, como uma amiga dessa, ninguém precisa de inimigo, né? Mas ela teve motivos para fazer isso. Antes de ter conhecido Samuel, tinha outro cara que gostava de mim, Ramon. Eu não gostava nem um pouco dele. Ramon era chato. Um dia eu me senti perseguida por ele, eu andava rápido para fugir dele. Foi então que apareceu Rafael, meu amigo, numa moto e me levou embora. Falei que eu estava com medo de Ramon. Rafael disse que ia falar com ele para parar de me atormentar. Fiquei me sentindo segura e acabei dando um beijo no Rafael. Mas o Rafael era um amigo que essa menina gostava. Mas naquele momento eu me senti tão agradecida que beijei ele, mesmo sabendo que minha amiga gostava muito dele. Enfim, depois ele me deixou em casa. Realmente, Daniel, nunca mais Ramon me procurou. Eu me senti aliviada. Contei para minha prima que tinha dado beijo a Rafael. Ela, muito fofoqueira, acabou contando para essa minha amiga que ficou com raiva e parou de falar comigo. Então acho que foi uma forma de se vingar de mim, pois ela ficou com meu namorado, Samuel, né? Fez ele terminar comigo e eu tinha dado um beijo lá no cara que ela gostava. Bom, minha vida seguiu normalmente, conheci alguns rapazes, mas nada sério. Não passava de beijinhos. Lembrando que depois que eu perdi a virgindade com o Daniel, foi a única vez que a gente ficou. E eu também não fiquei com mais ninguém. Acho que, sei lá, não foi legal. Fiquei imaginando que ia ser sempre assim. Comecei a frequentar mais a casa dos meus parentes, do meu pai, que ficava no interior, perto da minha cidade. Em uma dessas idas, eu conheci Robson. Ele era lindo.
Assim que vi ele, não consegui nem disfarçar. Eu ficava olhando para ele toda hora. Elisa, minha prima, que me apresentou. Percebi que ela também gostava dele. Quando o aniversário acabou, fui embora na frente com uma outra prima e Elisa e o Robson ficaram para trás. Eu senti um sentimento forte por Robson, mas não podia fazer nada, pois Elisa era como uma irmã para mim. Contávamos segredos uma para outra. Achei estranho, pois Elisa nunca tinha me contado de Robson. No outro dia de manhã, voltei para minha cidade, fiquei a semana toda pensando nele. Mas também que eu não poderia ter nada com ele, pois Elisa gostava dele. E no final da semana voltei para o interior, ia ter uma festa e minha tia ia me levar. Fiquei empolgada, pois eu nunca tinha ido uma festa no interior. A noite chegou e fomos. Ficamos lá fora para esperar mais pessoas chegarem. Eu estava distraída quando do nada Robson apareceu na minha frente e disse que queria me conhecer. Meu coração quase saiu pela boca. Me apresentei a ele. Ele perguntou se eu queria ir para outro lugar. Eu disse que se ele pedisse a minha tia, nós iríamos. Ele pediu e minha tia disse que ok, mas não longe, pois ela não ia demorar na festa. Ele começou a me elogiar, falando que eu estava linda e eu com vergonha. Perguntei se ele tinha alguma coisa com Elisa. Ele falou que conhecia ela da escola, que eles tinham se beijado, mas que não tinha passado disso. Conversamos e eu não vi nem o tempo passar. Minha tia foi então até onde estávamos e falou que eu tinha que ir, pois já passava da meia-noite e eu tinha que ir embora da festa. Ele pediu para que eu ficasse mais um pouco, que ele ia pagar a minha entrada para a gente ir num baile. Ela concordou. Mas Dani, de uma hora para outra minha tia ia ver, toda hora ela ia ver para ver se a gente estava lá mesmo. Então a tia não foi embora, ficou por ali, né? Robson me beijou e foi legal. Enquanto todos curtiam a festa lá dentro, eu curtia aqui fora com Robson. Ficamos na maior pegação, então depois de muitas idas da minha tia até lá, falei, é melhor entrarmos e você ficar no mesmo lugar que eu. Ele concordou e entrou comigo. Ficamos a festa toda dançando. No dia seguinte, fui atrás de Elisa para contar a ela o que tinha acontecido. Falei que eu tinha ficado com Robson e que eu sabia que eles tinham se beijado. Elisa olhou para mim e começou a rir. E falou que no dia do aniversário de Robson, ele não parava de perguntar de mim. E o beijo deles tinha sido somente um selinho, que ela nem gostava dele, que eles eram amigos. Eu fiquei feliz em saber daquilo. No mesmo dia, Robson apareceu na casa da minha avó, perguntou se eu ia para a festa que ia ter. Falei que talvez sim. Então ele perguntou se eu queria ficar com ele novamente, eu disse que sim. Ele me deu um beijo e disse que ia me esperar na festa e foi embora. Chegou a noite, eu fui para a festa e ficamos novamente. Bom, o interior, onde era a festa, era longe da minha cidade. Só dava para eu ir nos finais de semana e por conta da escola. Então minha vida ficou assim. De segunda a sexta eu ficava na minha casa. Sábado e domingo ia para casa da minha avó no interior. Robson trabalhava e estudava à noite. Então era mais tranquilo a gente se ver nos finais de semana. Ele era carinhoso, me mimava. Ele não chegou a me pedir em namoro. Nossos encontros eram leves, bons. Ele me falava que eu estava livre para ficar com quem eu quisesse, que só não era para fazer isso na frente dele, pois ele gostava muito de mim. Eu não entendia muito, pois eu gostava tanto dele e eu queria que ele me pedisse namoro. Robson disse que tinha terminado o relacionamento e que não estava preparado para começar outro. Bom, ele até disse para mim que queria passar dessa fase só dos beijos. Então, à noite, a minha tia tinha saído com o namorado e ficamos só nós dois. Ele me perguntou se eu era virgem, eu disse que tinha ficado uma única vez com uma pessoa. Ele perguntou então se eu queria, né, ir pra cama com ele, eu disse que sim. E foi nossa primeira vez. E como foi com o Daniel, com o Robson, eu também pedi para ele parar e ele parou. Perguntou se não estava bom, falei que estava cansado, que eu queria dormir. Então ele me beijou e foi embora. No outro dia voltei para minha cidade. Daniel se aproximou mais. Quase todo dia na minha casa a gente conversava. E contei para ele que eu estava com outra pessoa. Ele ficou com ciúmes e perguntou se eu estava namorando, mas eu disse que não. Daniel então pediu para ficar comigo, eu trouxa, fiquei. Então ela quando ela volta a ficar com o Daniel, ela para de ir para casa da avó, né? Pois ela estava completamente apaixonada por Daniel,
que continuava lá com a namorada dele, tá? Bom, mais uma vez Daniel deixa ela de lado e ela segue a vida dela, né? Ela disse que sabia na cabeça dela que Daniel não ia largar essa namorada para ficar com ela. E ela começou a ficar com outros caras, foi aí que ela conheceu o Jonas. Ele era legal, tímido, né? Ela falou assim que Jonas sempre encontrava com ela numa quadra de futebol perto de casa. Lá ele me pediu em namoro, eu aceitei. Quando ele viu meus irmãos com os amigos deles, Jonas escondeu o celular na cueca. Aí vi que o Jonas era muito medroso. Fiquei imaginando como eu vou me sentir segura com um cara medroso desse. Nesse meio tempo, Daniel veio atrás de mim, eu disse que estava namorando Jonas, ele começou a rir, disse que Jonas era muito feio. O pior de tudo é que as outras pessoas também falavam isso, e eu acabei colocando isso na minha cabeça, que Jonas era feio pra mim. E Daniel me procurava muitas vezes e eu acabava cedendo. Então, com uma semana de namoro, acabei terminando com Jonas. Ele sofreu, chorou, me procurou, mas eu sabia que ele não merecia aquilo. Bom, passou um tempo, a namorada de Daniel descobriu que ele ficava comigo e terminou com ele. À noite ele foi na minha casa e me contou o ocorrido. Na mesma noite me pediu em namoro. Eu aceitei. Eu estava esperando isso há tanto tempo, né? Mal sabia que eu seria uma namorada corna. Amiga, óbvio, né? Porque se ele traía a namorada dele com você, consequentemente ele te trairia com alguma outra mulher, né? Bom, com um mês de namoro, estávamos em casa, quando minha tia me ligou, pedindo para eu ficar com a filha dela, pois ela iria numa festa e ela iria me pagar para fazer tipo um babysitter, né? Fazer uma babá lá para a filha dela, tá? Perguntei se Daniel podia ir comigo e ela aceitou. Então Daniel disse que ia na casa dele tomar um banho e voltaria para irmos juntos. Aceitei e fiquei esperando, mas ele demorou muito, então fui até a casa dele. Chegando lá, alguma coisa me dizia para não bater na porta, e sim ir pelo portão, já que o banheiro da casa dele era do lado de fora. Fui pelo portão ao lado da casa e vi Daniel no quintal só de cueca conversando no celular. Fiquei quieta ao lado da parede, não dava para ele me ver, pois ao lado da casa estava escuro. Fiquei lá escutando a conversa, ele na maior gargalhada, e quando ele soltou a seguinte frase: "Gostar é pouco pelo que sinto por ti, te amo." Naquela hora eu senti um calafrio, fiquei paralisada. Então fui até lá, perguntei com quem ele estava falando. Ele tomou um susto e falou que estava falando com a ex. Falei que se ele gostava tanto assim dela, o que ele estava fazendo comigo? Ele respondeu que eu nunca perguntei a ele os sentimentos que ele tinha por ela. Terminei com ele e falei que ele estava livre para voltar para ela. Ele me agarrou pelos braços, começou a pedir desculpas, chorou, implorou e para que eu ficasse. Disse que gostava de mim, que não queria me perder. Que o amor por mim era muito maior do que o que eu sentia por ela. Chorei muito e pedi para ele não me procurar mais. Dani, eu fiquei uma semana chorando, todos os dias. Minha mãe, com medo de eu entrar em depressão, pediu para ele ir em casa e ele ia lá. Pedia para voltar. Até que uma semana, sem comer direito, só chorando, acabei voltando. Gente, ali eu percebi que eu estava completamente dependente de Daniel para tudo. Eu pensava que se ele não me quisesse, ninguém mais ia me querer. Tivemos momentos bons, até ele começar a voltar para a vida de antes. Voltou às traições e me deixou sozinha. Ele não bebia nem fumava, mas amava a cavalgada. E toda vez que ele ia, não dava para me levar. Depois ele teve a brilhante ideia de morar com os avós no interior. E ele só me via nos finais de semana, e assim foi. Eu estava cansada. Comecei a me dar valor, já que ele queria assim, né? Então comecei a me arrumar mais, ia para os interiores, ia para as festas, curtia. Nunca traí ele, apesar de não faltar oportunidade. Ficamos alguns meses assim. Fui parando de gostar dele aos poucos. Não fazia tanta questão de querer ficar perto dele. Até que um certo dia recebo uma solicitação no Facebook.
de um rapaz chamado Diego. Aceitei e logo Diego me mandou uma mensagem dizendo que eu era muito linda, um fofo, mas deixei bem claro para Diego que eu namorava. Ele aceitou ser meu amigo. Eu vi em Diego tudo que faltava em Daniel, somente por conversar ele me agradava em tudo. Comecei então a contar sobre Daniel a ele. Diego falava que Daniel era um babaca e que merecia um belo chifre. Cada dia que passava eu me sentia mais apaixonada por ele. E com os dias eu recebi outras solicitações de amizade. Era uma mulher muito bonita, loira, de olhos verdes. Ela me mandou um texto enorme dizendo que ela estava com Daniel há algumas semanas. Ela morava no interior, mesmo lá que ele foi morar com os avós. E que ela estava apaixonada. E que queria que eu terminasse com ele, pois ele não tinha coragem. Eu fiquei passada, mas eu fiquei de boa. E o pouco de sentimento que eu tinha por ele acabou naquele exato momento. Contei para Diego que eu iria terminar com o Daniel e assim eu fiz. Daniel chegou em casa e eu falei que a namorada dele no interior tinha me contado tudo sobre ele e que ele estava livre para viver a vida com ela. Ele começou falando que era mentira dela, que ele não ficou com ela e que eu era a única mulher da vida dele, um monte de blá blá blá. Eu disse a ele que eu estava gostando de outra pessoa e que ele não precisava vir mais me ver nos finais de semana, que ele podia ficar com ela a semana toda. Dani, foi um escândalo lá em casa. Ele começou a chorar, minha mãe ficou do lado dele, disse que eu estava ficando doida, que eu só conhecia o Diego por rede social, que ele podia fazer mal para mim. Eu não quis nem saber. Expulsei Daniel da minha casa e disse para ele seguir a vida dele e que eu seguiria a minha vida. Minha mãe, coitada, não sabia nem o que fazer. Ela ficou alguns dias com raiva, disse que não queria nem saber de Diogo na nossa casa. Falei para Diego, gente, não é Diogo. Falei para Diego do ocorrido, ele disse que estaria comigo para o que deve vier. Me pediu em namoro, eu aceitei. Aí ela foi, gente, e um dia faltou aula e foi ver Diego lá na cidade vizinha, onde ele morava. Gente, ele era muito diferente das fotos. Ele tinha muitas espinhas, mas ele era muito legal. Tinha um beijo bom, conversamos, ele falou que ia na minha casa conversar com a minha mãe. Disse a ele que era melhor esperar um pouco, pois meu ex não aceitava a separação e minha mãe gostava muito de Daniel. Ele concordou. Então depois de um longo papo eu fui embora, antes que minha mãe percebesse meu sumiço. Bom, Daniel, quando soube que ela estava namorando, ia na casa dela quase todos os dias. E eu comecei a ofender Daniel com palavras. Disse que eu não tinha nojo dele. E ele que ele me deixasse em paz. Falei que eu já tinha namorado. Daniel não aceitava o final do namoro de forma alguma. Comecei a ficar com medo dele. Minha mãe, vendo aquela situação, pediu para que eu dormisse na casa de uma amiga minha. E de lá fosse pro interior para casa dos meus avós. Então fui para casa da minha melhor amiga. Fiquei lá alguns dias. Diego foi até minha cidade para me encontrar. Encontrei com ele na praça. Ele disse que tinha ido conversar com minha mãe. Falei a ele que eu ainda não podia ir para casa, pois meu ex estava me perseguindo. Então ele me deu um beijo e foi embora. Com uma semana, Diego me mandou uma mensagem de texto dizendo que nosso relacionamento não ia dar certo, pois o meu ex nunca ia parar de me procurar. E que parecia que eu estava enrolando ele para conhecer minha família. Que logo eu voltaria para o meu ex e que ele sairia machucado dessa história. Eu fiquei triste, mas tudo bem. Logo Daniel soube que eu estava solteira e tentou voltar. Fui firme e com a ajuda da minha melhor amiga eu falava para ele que estava tudo acabado, que não tinha volta. Então dei um tempo para mim, fui curtir minha vida. Fiquei com alguns rapazes, né, beijinhos na boca, curtia com meus amigos, ia para as festas. Daniel começou a namorar, mas me procurava às vezes. Quando vi ele com a namorada a primeira vez, senti um pouco estranha. Sei lá, parecia que eu tive ciúmes. Outra vez ele estava sozinho e começamos a conversar. Ele me chamou para ir na casa da cunhada dele. Chegando lá, a cunhada não estava, entramos no quarto e acabamos ficando juntos. Me senti mal. Ele começou a dizer que era só eu falar que queria voltar, que ele terminaria o namoro e voltaria. Eu disse que não era para ele fazer aquilo, pois eu não voltaria, pois aquilo era um ciclo vicioso. E começamos a nos encontrar, ficávamos, parecia que tudo que eu fazia para afastar dele, eu acabava voltando para ele. Parecia que eu estava gostando daquela dependência. Sei lá, eu não entendia. Coloquei na minha cabeça no lugar e falei para mim mesmo que eu acabaria de vez com aquele relacionamento.
Que um dia, lembra aquele amigo da moto que salvou ela aquela vez, do cara perseguindo ela? Então, ele tinha um amigo, Eduardo. Esse Eduardo começou a conversar com ela, eles começaram a ficar, tá? Nada sério, mas eles ficavam. Até que um dia, ele morava em outra cidade, mas às vezes ela mandava mensagem, ele não respondia e tal. Até que um dia, uma amiga dela falou assim, olha, cuidado que Eduardo é casado. E tem até um filho e tem uma menina que tá grávida dele. Achei aquilo impossível, pois Eduardo saía comigo e todo mundo via. Bom, quando Eduardo chegou de viagem, coloquei ele contra a parede e perguntei se era verdade que ele tinha um filho. Ele disse que não era casado, que ele tinha ficado sim com uma mulher, mas que não tinha certeza se o filho era dele, que estava esperando a criança nascer e iam fazer o DNA. E eu acreditei. A vida seguiu. Foi então que minha vida em casa não estava boa. A gente ia mudar de estado. Em uma cidade onde as oportunidades de emprego eram melhor. Contei para Eduardo que eu ia me mudar e que era pra gente aproveitar cada momento. Nesse período o filho dele nasceu, dei os parabéns, mandei mensagem. Ele me ignorou. Fiquei triste e fui dormir. De madrugada o primo dele bateu na minha porta e vi que era ele. Perguntei o que ele estava fazendo lá. Ele disse que Eduardo estava me esperando na casa dele. Me arrumei e fui lá. Eduardo estava bêbado, falou que estava comemorando o nascimento do filho. Fiquei lá com ele. Depois ele dormiu e antes mesmo do dia amanhecer voltei para casa. Depois eu estava perto da viagem, né? Ela ia mudar de cidade. A mãe do filho dele me mandou uma solicitação de amizade no Facebook e eu contei para Eduardo. Ele pediu para eu não aceitar. Ele bloqueou ela nas redes sociais, por isso não tinha foto deles lá. Recusei então a solicitação. Até que eu me mudei de estado. A mãe do filho dele então me mandou uma solicitação novamente e perguntou o que eu tinha com o Eduardo. Falei que ficamos. Ela me disse que estava casada com ele há 2 anos, que tiveram um filho e que eu estava acabando com o casamento deles. Ela me viu, mas não me chamou para conversar pessoalmente, pois não tinha coragem. Eu disse a ela que eu não tinha com o que se preocupar, pois eu tinha mudado de estado e que eu não iria mais ver Eduardo. Bloqueei os 2 das minhas redes sociais. Bom, ela se mudou, diz ela que começou uma vida nova em outro lugar, né? Ela conheceu um rapaz, mas esse rapaz não deu certo, pois ele foi estudar para ser piloto. Depois conheci um outro rapaz e fiquei 1 ano sem ficar com ninguém. E vocês acreditam que Daniel veio para minha casa? Ele ficou 1 semana aqui e pediu para voltar comigo. Apesar de eu ter ficado muito carente durante esse 1 ano, eu fui firme e falei a ele que tudo teve o seu tempo e que o nosso tempo tinha passado e que nós fomos felizes, mas que não dava mais, né? Até que ela conheceu o Davi. Diz ela que foi um lance rápido. Eles eram muito diferentes. Ele era caseiro e ela gostava de sair, então a família de Davi estava indo para outro estado e Davi me propôs a morar com ele. Então, gente, quando ela conhece Davi, 3 meses depois a família ia para outro estado e Davi fala, vamos morar junto então, eu não vou com eles. Ela falou assim que aceitou. No começo passei por muitas dificuldades. Os pais de Davi ajudavam como podiam, mas não era o suficiente. Chegamos ao ponto de ir morar com a minha mãe. Na casa da minha mãe a situação também era difícil. Minha mãe sustentada pelo meu padrasto. Eu e Davi desempregados e a situação cada vez pior. Cheguei a pedir para Davi para ir embora, procurar a família dele e seguir a vida dele. Chegamos a ficar sem nos falar por dias. O fato dele estar desempregado e minha família falando mal era muito difícil. Mas eu não conseguia deixar ele embora. Davi então começou a fazer bicos, ajudava com pouco, passamos por altos e baixos. Até que eu consegui também um trabalho e Davi conseguiu um emprego de carteira assinada. O primeiro do salário de Davi a gente alugou uma casa e começamos a comprar alguns móveis e ele também. Seguimos nossa vida de casados. Fiz 19 anos em março e em abril descobri que eu estava grávida. Davi era muito ciumento, ele me cobrava muito.
No dia que eu descobri a gravidez, tinha acabado de discutir com ele na casa onde morávamos. Lá tinha 2 quartos, ele foi para um quarto e eu fiquei no outro, chorei muito. Eu estava decidida a me separar. Então me toquei, vi que minha menstruação estava atrasada. Fui até a farmácia, comprei um teste e vi que eu estava grávida. Nossa, milhões de sentimentos me rondaram. Chamei Davi e contei para ele. Nessa hora ele me abraçou e disse que me amava. Resolvi então ficar. Na gravidez eu tive momentos bons e ruins. Os bons, Davi me ajudava, fazia muita coisa para mim. A parte ruim é que ele tinha muitos ciúmes, né? E não era para todo canto que eu podia ir, isso era chato, então eu comecei a sair escondida. Quando ele ia saber de mim, eu já não estava mais em casa. Me afastei de amigos, quase não via elas. Isso gerava muita discussão. Ele sabia que eu gostava de sair e me distrair. E o único tempo que ele tinha para mim, para sair comigo, era no domingo. Então eu fiquei saturada de toda aquela situação. Chamei ele para conversar, falei que me incomodava tudo aquilo. Ele falou tudo que incomodava ele também. Falei que uma relação para dar certo, a gente tinha que conversar. Nossa filha nasceu e com ela eu e Davi renascemos para melhor. Davi me acompanhou no parto, minha mãe ficou comigo no hospital. Davi foi me visitar durante os 3 dias que eu fiquei lá. Quando fomos para casa, Davi me ajudou muito. Desde os primeiros banhos da neném, ele fazia questão de dar, tomava sol com ela, fazia comida, arrumava a casa. À noite ficava acordado comigo. Eu só sabia chorar. Nossa filha chorava muito de cólica, isso me estressava. Eu tinha tido cesariana, sentia muita dor de cabeça e Davi me apoiando. Estava comigo em todos os momentos. À noite, quando eu dizia que eu não estava dando conta, ele me respondia que aquilo seria somente uma fase, que eu era uma pessoa forte. Aquelas palavras me confortavam. Foi tudo que eu procurei num homem. Uma certa vez, recebemos alguns parentes aqui em casa e um deles disse que me achava feia, gorda, parecendo uma velha, que eu usava roupa larga. E Davi logo iria me trocar por outra. Gente, aquelas palavras me machucaram tanto. No momento eu disfarcei, mas eu fiquei triste. Davi me falou que ficou muito incomodado com aquilo, mas não falou nada porque era parente meu. Falou que eu não tinha que me importar com a opinião dos outros, que ele me achava uma mulher linda e que se meu corpo mudou foi porque eu trouxe minha filha ao mundo, nossa filha. Eu me tornei uma mulher madura e responsável. Ele sabia a mulher que tem em casa, que não me trocaria por nada. Hoje estamos juntos há 2 anos, sei que é pouco, que ainda vamos enfrentar muita coisa. Somos muito decididos, sabemos o que queremos. Eu apoio ele me apoia. Nossa relação é muita base de confiança. Davi já não é mais tão ciumento, percebi que todo aquele ciúmes que ele tinha por mim passou para nossa filha. Ele é um pai super protetor. Sempre que eu saio com minhas amigas, aviso a ele. Às vezes chego tarde em casa. Ele também tem um tempo para ficar com os amigos dele. Nos afastamos de algumas pessoas, até mesmo parentes. Pessoas que não faziam bem pra gente. Nossa relação é muito boa. Tem respeito, compreensão, parceria, confiança, fidelidade. Estamos pretendendo morar em outro estado, mas estamos vendo os requisitos para morar nessa cidade. Enfim, Dani, essa é a minha história. Espero que vocês gostem. Obrigada por tudo. Um grande beijo para você e para todas as Alices. Alice, que história grande, mas eu fui viajando aí, você contando. E eu achei bem legal, porque você tem 20 anos e você contou a sua experiência de uma menina de 20 anos, né? Achei legal a forma que você e Davi também amadureceram a relação de vocês, né? A forma que você amadureceu a relação de vocês. Eu acho que, né, vocês eram muito novinhos, assim, vocês são muito novinhos. Então rola muito essa coisa do ciúme, da insegurança. E é legal você trazer isso pra gente pro canal, pra gente ver que também não é só mulheres maduras que passam por problemas de relacionamento. Meninas jovens também, como você, né? Você teve vários caras aí que você foi conhecendo, que você soube aí ver o que era bom pra você, o que não era. Igual a sua história com o Daniel. Gente, óbvio que todo mundo teve um cara que você sabia que não... Às vezes você sabe que não vai dar certo, que o cara não é pra você, mas você insiste naquilo, as coisas acontecem e você vai levando, mas você também soube ali parar todos os seus relacionamentos na hora que você viu que não dava mais. E isso é muito legal, porque você teve um exemplo, assim, da sua mãe e
mas um exemplo meio errado, né? Sua mãe acaba se envolvendo com muitos homens, engravida, né? Um filho ali de cada pai, né? Teve um relacionamento com seu tio, a sua mãe. Então, assim, mesmo desse jeito torto dela aí, ela tava com vocês, né? Ela deve ter te ensinado alguns princípios. Acho que na hora que você perde a virgindade, que ela fica desesperada, pode ser até pela própria história dela, né? Ela viu que ela estava errada, né? Ela teve um filho, não se protegeu, foi ter filhos, e a gente erra e a gente não quer que os nossos filhos errem, né? Então eu acho que foi uma maneira aí que ela teve pra te proteger. Mas eu achei legal você trazer essa história de uma menina nova, e a gente vê que também as meninas novas também, né? A gente muita gente falar assim, ah, você teve um monte de relacionamento. Você contou aí o que você passou. Eu também tive vários relacionamentos, errei em vários, acertei em alguns, né? Mas o importante é a gente saber que a gente errou e evoluir. É isso que eu falo, né? Não a gente errar e continuar errando. A gente tem que saber, errei, peraí, eu vou evoluir, eu quero uma coisa melhor pra minha vida, né? Eu acho que foi isso que você fez. Então, parabéns, Alice, que dê tudo certo aí pra você, né? Pro Davi, que vocês cresçam, amadureçam juntos, né? Ele mudou bastante, você mesmo disse, tem a filha de vocês, ele também é um rapaz novo, então é legal saber, assim, que vocês estão amadurecendo juntos. Torço muito para que dê tudo certo. Obrigada aí por ter mandado sua história. Viajei aí nos personagens, gente. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu vou contando, eu vou imaginando, sabe, os personagens e vendo que a história dela é a história de muitas meninas aí de 20 anos, muitas adolescentes, né? Passam por várias, que entram na idade adulta, né? Vai passando por vários relacionamentos, por várias coisas, até a gente realmente ver, né, o que a gente pode acertar, tá bom? Um beijo, deixa aí seu comentário e até o próximo. Tchau!